Senhor Jesus, obrigado, Senhor Jesus, que isso seja uma verdade viva em nossos corações, Senhor. Meu Pai, obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade que nós temos de nos humilharmos diante de Ti, Senhor Jesus. Senhor Jesus, que mais vale um dia de fato, Senhor Jesus, diante da Tua presença, do que muitos outros dias fora dela, Senhor. Meu Pai, que isso seja uma verdade no nosso coração. Meu Pai amado, obrigado por esse louvor, meu Pai amado. Meu Pai, que por mais que nós façamos, Senhor Jesus, por mais que nós entregamos, seria pouco diante da Tua grandeza, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui. Em nome de Jesus, amém. Chamar as crianças para estarmos orando. As crianças até 7 anos. Só tem salinha para elas hoje. Chamar a Shirley para fazer essa oração pelas crianças também. Amém? Vamos orar pelas nossas crianças? Vamos fechar o olhinho? Vamos? Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor Deus pela vida das nossas crianças. Pai querido, eu quero Te louvar, Te engrandecer, Deus. E a minha oração nessa noite, Pai, que o Senhor fale com elas também ali, na salinha, que o Senhor usa, ó Deus, os professores, para estar ministrando ao coração das nossas crianças. Esteja, Deus, guardando e livrando as nossas crianças de todo mal. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar o pastor Willy, né? Pastor Willy, vai trazer a palavra hoje. Eu queria chamar o pastor Hélio para orar por ele hoje também, pode ser? Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, nós Te louvamos, porque o Senhor é real aqui. O Senhor é presença aqui no nosso meio. O Espírito Santo revela-nos que Jesus Cristo é a realidade poderosa aqui. Nós queremos ouvir o Senhor falando conosco. Por isso nós suplicamos graça e misericórdia sobre o Teu servo, pastor Willy. Pedimos que ele seja a boca do Senhor nessa noite, para trazer uma palavra que abençoe o nosso coração, que nos revele o supremo propósito do Senhor para nós aqui nessa noite. Dê a Ele a graça de ser a porta-voz da Tua palavra. É o que nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Isso é Manancial, a graça e a paz, meus irmãos. Que bom estar com vocês mais uma vez. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 11. Graças ao bom Deus, estamos reunidos aqui. Quer dizer que o pastor de vocês está cultuando lá no Rio de Janeiro, é isso? Glória a Deus. Está no Férias para Jesus e para mim é uma honra poder trazer a mensagem do Senhor a essa congregação. Que o Senhor nos fale ao coração. Graças a Deus. Vocês, aos domingos, estão meditando em algumas parábolas, não é isso? E hoje eu tenho também, então, uma parábola para vos transmitir, meus irmãos. Lucas 11, dos versos 1 até 8. Lucas 11, do 1 ao 8. Do 1 até o 4 é um fato, é uma narração histórica do que aconteceu, e do 5 ao 8 é a parábola. Atentemos para essa leitura. Lucas 11, do 1 até o 8, nos diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar,
como também João ensinou aos seus discípulos, então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo já estão deitados, eu não posso levantar para tos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Pai bendito e santo, te somos gratos pela leitura da Tua palavra. Tua palavra é tão graciosa, Pai, que o simples fato de mencioná-la, já é possível escutar a Tua voz, já é possível ter o nosso coração reorientado. Fala-nos profundamente, que cada irmão saia daqui com essa convicção de que ouviu a Tua doce voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Alegria, meus irmãos, estar com vocês. Satisfação, Revia Chile, irmãos queridos. Estava vendo tocando ali o Bruno, que eu vi lá no retiro dos adolescentes. Alegria estar com vocês. Que o Senhor nos fale ao coração, meus irmãos. Queridos, essa parábola é uma parábola muito especial, porque nos revela algo importante sobre oração. Um crente precisa orar. Um crente precisa buscar a presença do Senhor. Agora, pense comigo uma coisa rapidamente. Se Deus respondesse todas as orações que você fez na semana passada, imagina isso. Deus dizendo sim para tudo aquilo que você apresentou a Ele na última semana. O mundo seria um lugar melhor? Ou a sua vida apenas é que estaria diferente? Pense nas suas orações, meus irmãos. Elas revelam um filho que conhece o seu pai, ou alguém que está desesperado para se livrar de algum problema? O que as nossas orações mostram ao nosso próprio respeito, meus queridos? Nós oramos porque amamos desfrutar a presença desse Pai gracioso, ou nós oramos porque tem áreas na nossa vida que parecem não ter mais solução? Aí a gente vai buscar uma solução sobrenatural. Nessa noite, eu quero olhar para esse texto, juntamente com vocês. Pode projetar aqui para mim aquela imagem? E eu gostaria de trazer uma reflexão para nós, meus irmãos, dizendo-nos: quando nós orarmos, precisamos atentar para 3 coisas que esse texto nos mostra. Quando orarmos, não esconda do Senhor a sua necessidade. Essa é a primeira coisa que eu quero nos trazer. Quando orarmos, não esconda do Senhor a sua necessidade. O texto diz o seguinte: o amigo vai à casa de uma outra pessoa lhe fazer um pedido. Apareceu aí, né? Quando você orar, primeiro ponto, não esconda a sua necessidade. Segunda coisa, não tenha medo de pedir. Terceira coisa, não duvide da bondade de Deus. Então, primeira coisa, não esconda de Deus
a sua necessidade, porque isso revela a nossa dependência de Deus. Nós temos necessidade como esse homem da historinha que Jesus conta tinha. Essa parábola é conhecida como a parábola do amigo importuno. Olha só, meus irmãos, é meia-noite e o homem se dirige à casa do seu amigo e lhe bate a porta. Agora imagina isso comigo. Você está deitado, sua família já está toda deitada também, todo mundo já foi tranquilizando, desligaram os celulares mais cedo, a paz foi chegando e vocês deitaram. Mas à meia-noite, alguém bate a porta e pela voz você reconhece, é meu amigo. E todos nós temos aquele amigo chato, não temos, irmãos? Aquele amigo que não tem hora certa nem hora errada, qualquer hora é hora para ele. Ele chega na sua casa e não quer nem saber o que você está fazendo, se sua família está lá. Ele só chega e vai entrando. Esse amigo aqui, acho que tentou forçar a porta, viu que estava fechado e bate a porta. Ô amigo, me empresta 3 pão? Olha o pedido. E lá de dentro o amigo responde, rapaz, você é chato, hein? Eu estou deitado, minha família está deitada, meus meninos já estão dormindo, e se for igual eu tenho 3 meninos. Colocou para dormir, conseguiu que o menino ficasse quieto. E o outro começa a perturbar lá do lado de fora. Me empresta 3 pão. E nem coloca o plural direito. Naquele tempo, irmãos, não tinha uma cama igual nós temos. A família está deitada todos juntos numa esteira. Se os meninos estão dormindo, o simples fato de se levantar acorda todo mundo. A porta não tem uma maçaneta simples ou uma maçaneta inteligente como as de hoje. Era um trinco muito grande e algo muito barulhento. Dava trabalho aquele amigo se levantar. E aí ele responde lá de dentro, eu não vou não, vem depois. Quem está lá fora insiste. É porque eu recebi na minha casa uma visita. Um amigo meu que viaja à noite acabou de chegar e eu não tenho nada. E nessa cultura, irmãos, não ter nada para oferecer é vergonhoso. Por isso que ele sai em busca de sanar a sua necessidade. Ele não esconde o que ele precisa, ele não esconde a sua necessidade. E isso fala para o meu coração, e eu desejo que fale ao seu coração também, que cada uma das nossas necessidades pode e deve ser apresentada ao Senhor. Não importa a hora, irmão. Não importa o que é. Se algo nos aflige, se algo está acontecendo, isso precisa chegar ao conhecimento do Senhor por nosso intermédio. Mas aí eu te pergunto, quando uma necessidade bate à sua porta, quem você busca primeiro? Você busca primeiro verificar se você tem recursos suficientes? Você já vai olhar logo a sua conta bancária? Ou talvez você busque na sua memória um amigo influente para você pedir uma ajuda. Quem sabe eu falo com a Shirley para ela falar com o Bruno, para ele falar com o tio dele, que conhece um político que vai me ajudar. A quem você recorre primeiro, irmão? Aconteceu alguma coisa, eu busco a quem? Eu vou atrás de quê? De conhecidos, de influentes? Tem uma causa na justiça. Meu Deus, teve um pastor que passou por aqui, que conhece um juiz que talvez possa me ajudar. É isso que passa pela nossa mente. Meus irmãos, se somos filhos de Deus, se somos cuidados pelo Eterno, cada uma das nossas necessidades pode e deve, em primeiro lugar, ser apresentado ao nosso Senhor. Irmãos, Ele nos ama. A Bíblia diz, aquele a quem nem ao seu próprio Filho poupou, como esse alguém vai nos negar alguma coisa? Vamos lá, vamos pensar nisso. O Pai entregou Jesus por nós. A cruz de Jesus é o centro de toda a nossa religião e de todo o nosso movimento religioso. Só estamos aqui por causa da cruz de Jesus. Deus, Pai, enviou Jesus para morrer por nós. Amém?
Aí agora a gente precisa de alguma outra bênção. E a gente fica desconfiando, será que Deus pode me dar? Será que Deus consegue? Será que tem recursos nos céus para que eu seja abençoado dessa forma? E a Bíblia diz, se Deus não poupou Jesus, Ele vai te negar o quê, crente? Nossas necessidades têm que ser apresentadas a Ele, em primeiro lugar. Pense muito bem nisso, você tem um Pai gracioso nos céus. Não é justamente o que Jesus está ensinando aqui? Antes de lhes contar a parábola, que é uma história rotineira, corriqueira, do dia a dia, para ensinar uma realidade profunda e espiritual, qual é a realidade que Jesus quer ensinar? A realidade que está nos primeiros versos, a realidade da oração. Olha, Jesus está orando, pensa aí, você vendo e ouvindo o mestre orar, o homem que menos precisava orar, está orando. Deus encarnado, o menino divino, ele está orando. Os discípulos escutam e percebem algo diferente e querem interromper, mas ficam esperando ele terminar. Quando ele termina, a primeira coisa que eles dizem é: Senhor, me ensina. Eu quero orar do jeito que o Senhor ora. Eu quero orar dessa forma. Jesus ensina a cada um deles então, e Jesus diz assim: quando vocês orarem, vocês vão orar dessa forma. Abba. Começa chamando ele de pai. Só essa primeira palavra já faz uma revolução na cabeça deles, porque para eles Deus não era pai. Isso é muito nítido para nós que sempre o chamamos de pai desde que quando começamos a caminhar com ele. Então entendamos isso, ele é o nosso pai, irmãos. Se temos necessidade, nós caminhamos em direção ao nosso pai. Se precisamos de alguma coisa, nós chamamos o pai. Não é assim na nossa família. Não tem o pai, a mãe, não tem as figuras de autoridade a quem nós recorremos. Por que com Deus seria diferente? Se eu tenho uma necessidade, eu vou apresentar a esse pai gracioso e esse pai vai me escutar. Primeira certeza que eu tenho. Então, meu irmão, não esconda a sua necessidade. Passou por uma aflição, passou por uma provação. Não sei se os irmãos aqui da ECE do PSU passam por luta. Alguém passa por alguma luta, adversidade aqui? Acho que não, né? Todo mundo com as contas pagas, todo mundo vendo o Vasco ganhar, todo mundo tranquilo. Bênção de Deus. Não, irmão, às vezes a luta nos chega, né? Aí a gente tem um pai, de quem não precisamos esconder as nossas necessidades. E ele já sabe cada uma delas. O que ele quer é ouvir de nós. Ei, crente, Deus sabe o que você passa. Deus sabe sua vida. Deus sabe suas dificuldades. Deus conhece seus boletos. Deus está te dando muitas forças, mas às vezes quem vence é o boleto e não você. Deus sabe tudo isso. Deus conhece a sua vida. Agora, Ele quer ouvir de você. Ele quer que você abra a boca e diga: Senhor, eis-me aqui com todas essas lutas para te apresentar, cada uma das dificuldades. Oh Deus, eu decidi casar, Senhor, manda recurso, manda dinheiro, Deus faz milagre. Senhor, bateram no meu carro, manda, Senhor Deus, recursos para eu conseguir arrumar. Deus, o motor fundiu. Meus irmãos, vocês acreditam que no ano passado, eu decidi fazer uma viagem junto com a minha família. E a minha bendita sogra decidiu que queria ir conosco. O meu carro cabe 5 pessoas. Eu, minha esposa e os meus 3 filhos. E minha sogra decidiu que tinha que ir com a gente. Um amigo meu tem um carro de 7 lugares. Eu pedi, igual esse amigo importuno aqui, e meu amigo emprestou o carro dele de 7 lugares. No meio da viagem, o carro começa a falhar, dá um problema. O motor fundiu, irmão. Na minha mão, na minha vez, quando eu peguei o carro emprestado. Deus sabe das nossas lutas, irmãos. Deus sabe que as coisas acontecem. Deus sabe que nós estamos sujeitos a imprevistos.
Tem coisas que não tinha como a gente saber que aconteceria, mas acontece. E o que o texto está nos dizendo? Por meio desse homem que sai à meia-noite para pedir ajuda e auxílio, está nos motivando, irmãos, a continuarmos batendo na porta dos céus até que essa porta se abra para nós, irmãos. Não esconda do Senhor as suas necessidades. Willy, já sei que eu vou atrás de Deus, não vou esconder, vou buscá-lo. Mas como é que eu tenho que buscá-lo? Como é que eu me aproximo? Eu me aproximo, ponto 2, sem medo de pedir, irmãos. Eu me aproximo com ousadia. Voltemos à história. É meia-noite, o chatão está lá na porta, importunando, e lá dentro, o irmãozinho já está dormindo com toda a sua família e diz: não vou levantar. Vai na casa de outro. Não me perturbe. Jesus diz: eu vos digo, verso 8, se ele não se levantar para dar os pães, pelo fato de ser amigo, ele vai se levantar por causa da importunação. O que Jesus está dizendo aqui? Sobre a oração. Está dizendo que nós seremos atendidos. A história diz: esse cara vai atender porque é amigo, ou vai atender pela insistência. No nosso caso, nós seremos atendidos porque somos filhos e temos ousadia para pedir. Eu e você podemos apresentar ao Senhor as nossas causas com ousadia, irmãos. O que o texto bíblico aqui chama de insistência é uma palavra grega, anaideia, que pode também significar importunação, mas pode também significar uma audácia que não tem vergonha. Ou seja, na história, o homem é insistente porque ele não tem vergonha de pedir para aquele amigo. Do mesmo jeito que nós temos relações que, diante de algumas pessoas, a gente não é envergonhado. Não tem aquela pessoa que você entra na casa dela e você pode abrir a geladeira? Sendo que a casa não é sua, a geladeira não é sua, você não comprou aquela Coca-Cola Zero que está lá, mas você abre a geladeira e abre. Porque é seu amigo, você tem proximidade, você tem uma audácia sem vergonha nenhuma. Pergunto a vocês, não é assim na casa dos nossos parentes, de alguns deles? Por exemplo, eu não moro com meu pai, mas quando eu chego na casa do meu pai, eu posso abrir a geladeira, abrir o fogão, abrir o micro-ondas, comer qualquer coisa que está lá. Por quê? É a casa do meu pai. E olha que meu pai mora com a minha madrasta, mas eu tenho essa liberdade, porque ele é o meu pai. Tudo que está na casa dele, eu entendo de forma audaciosa que é meu também. Vou abrir a geladeira e vou comer. Ainda mais que eu sei, Roane sabe, Pedro sabe, Isaac sabe, que o meu irmão, que ainda mora com meu pai, toda semana faz bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Toda semana. Num dia eu fui pregar, acho que eu estava pregando na Nova Vida, no Setoró. Estou indo embora, eu moro no Riacho. Meu irmão posta no grupo da família. Família, acabei de fazer um bolo. Irmãos, eu estava chegando no centro da Ceilândia. Já passei na casa do meu pai, que é na Ceilândia Sul. Na hora, ele postou no grupo, e eu chego lá com um batalhão de 5 pessoas para comer o bolo dele. Porque eu estou na casa do meu pai. Irmão, você deve pedir. E você deve pedir com ousadia, com insistência, com intrepidez, com audácia, sem qualquer tipo de vergonha, porque você e eu somos filhos. Filhos que Ele decidiu adotar. Foi Ele que decidiu colocar em nós o nome dEle. Ele olhou para nós e nos comprou, nos redimiu, nos trouxe para si, nos fez integrantes da família divina.
Foi decisão do Eterno. Agora, Ele sabe que a gente vai pedir. Ele sabe que a gente vai insistir. Ele sabe que nós vamos lhes apresentar muitas causas. E sabe de uma coisa? Diferente desse amigo que está deitado e nem quer se levantar, o nosso Pai não é assim. O nosso Pai não fica incomodado quando a gente ora. Nosso Pai não é um ser que tem um poder limitado. Imagina, tem gente do Japão orando em um certo horário. Aí os japoneses estão indo dormir, nós estamos acordando, aí agora é a gente que vai fazer a oração. E Deus lá do céu assim, ai, eu do céu, eu não posso nem descansar. Não, Deus não tem isso. Ele não é limitado. Ele não se preocupa quando está todo mundo orando ao mesmo tempo. Estamos aqui no Pessoa orando, minha igreja lá em Samambaia está orando, lá na Nova Vida estão orando, a ICE Ceilândia está orando, as ICEs espalhadas na região Planalto estão orando, outras denominações estão orando, tem os crentes malucos no monte orando, tem gente orando em casa, gente orando para todo lado, e Deus está com os ouvidos inclinados para a oração dos seus santos, esperando que a gente ore. De fato, Hebreus 10 diz que a gente pode se aproximar com ousadia, com intrepidez. Nós temos um novo caminho, um vivo caminho. O sangue de Jesus Cristo garante que eu vou orar e o Pai vai me escutar, porque quando o Pai olha para mim e escuta as minhas orações, Ele me enxerga com os méritos de Jesus. Eu não vou confiando em mim mesmo. Não é uma ousadia porque eu sou pastor, não, nada disso. É uma ousadia porque eu vou no nome de Jesus. Eu chego ao Pai, bato na porta dos céus e digo, Pai maravilhoso, estou aqui por causa do que o meu irmão Jesus fez na cruz. Só por causa dele que eu estou aqui. E eu quero te pedir algumas coisas. E eu apresento os meus pedidos a Ele, irmãos. Meus queridos, peça com insistência. O que é que te aflige? O que é que te preocupa? Nós podemos apresentar as nossas causas a Ele. Nós podemos insistir. Nós podemos ser ousados. O livro de Tiago nos diz que tem muita coisa que a gente não recebe, porque a gente não pede. Sabe algumas coisas na sua vida que você não tem? Você tem porque você nunca orou por isso. Simples assim. Mas pastor, como é que eu vou saber que algumas coisas fazem parte da vontade de Deus para a minha vida? Quando você orar. Um dia desse, um irmão chegou pedindo aconselhamento, eu fui entender a situação dele. O aconselhamento era emocional, era sentimental, ele estava gostando de uma jovem, ambos são adultos. Eu falei, beleza, e aí? E como é que você está? E o que você está fazendo? Estou orando, pastor. Amém. E como é que você vai saber se é da vontade de Deus? Você precisa conversar com a jovem. Você precisa conversar com essa moça. Você precisa colocar uma roupa legal, porque a sua aparência não ajuda muito, eu tive que falar isso para ele. Ele é um jovem feio. Como está gravando, eu não vou falar o nome. Coloca uma roupa bacana, coloca um gel nesse cabelo, passa um perfume, chega na jovem e diga, a paz do Senhor, minha irmã. E puxa uma conversa sobre alguma coisa. Mas tem que agir, irmãos. Então tem algumas coisas que eu não sei se é a vontade de Deus para a minha vida. O que eu posso fazer então? Vou orar por todas essas coisas. É pecado ter um carro do ano, irmãos? É pecado ter um carro ano 2026? Óbvio que não. Como é que eu vou saber se é a vontade de Deus me dar um carro do ano 2026? Eu vou pedir. Se Ele quiser, Ele me dá. Senão Ele me deixa com o meu 2016, tranquilamente, que está me levando para todos os lugares. Mas eu posso orar por isso. Eu posso orar por coisas que me vêm ao coração. Eu preciso vigiar o meu coração para não transformar nada em um ídolo.
Eu não posso colocar nada no lugar do Senhor. Mas se o Senhor está num trono, cada coisa criada nesse mundo pode servir para conforto meu, e eu posso pedir essas coisas ao Senhor. Você então, meu querido, você pode pedir um bom emprego ao Senhor. Você pode pedir uma vaga num concurso público. Você pode pedir um aumento salarial para o Senhor e trabalhar por isso. Você pode pedir inteligência para o Senhor te ajudar a lembrar de questões quando você for fazer uma prova. Você pode pedir para que Deus traga respostas e vitória por uma causa sua que está presa na justiça por longos anos. Você pode pedir que o Senhor dê muita graça a um corretor de imóveis para vender aquela sua casa que está lá parada e tem tempo que muitas visitas entram lá, mas ninguém compra. Você pode orar por absolutamente qualquer coisa. Agora só entenda isso. O Senhor vai fazer a vontade dEle. Mas isso não me limita e não me trava. Eu posso apresentar de maneira ousada os meus pedidos ao Senhor. Amém? Por isso, igreja? Vocês creem assim? Vocês creem que existe nos céus um Deus gracioso, assentado em um alto e sublime trono, que tem prazer em abençoar? Porque o livro de Hebreus disse que tem uma coisa que é importante. Importa que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e creia que Ele tem galardão para quem o busca. Galardão é presente, galardão é dádiva, galardão são coisas boas que esse Pai, gracioso e misericordioso, faz cair sobre nós, irmãos. Esse Deus é assim, um Deus dadivoso, presenteador, maravilhoso. O Deus de toda graça. Graça é favor que a gente não merece. Você está aqui como um sinal da graça de Deus. Você mora onde você mora pela graça de Deus. Meu irmão, você só é casado pela graça de Deus. Essa mulher só quis você pela graça de Deus. O livro de Provérbios diz isso. Quem encontra uma mulher, escuta aí, jovem, quem encontra uma mulher, encontra o favor de Deus. É Deus quem opera em cada área da nossa vida, irmãos. Então vamos continuar insistindo, orando, buscando e apresentando ao Senhor, principalmente, as causas que nos afligem, as nossas angústias, os nossos temores, os nossos receios. Coloca isso diante de Deus. Então, eu não escondo as minhas necessidades do Senhor, não, eu apresento, e eu apresento de uma maneira sem qualquer tipo de temor. Vou apresentar de uma maneira ousada. Por quê, irmãos? Esse é o nosso terceiro ponto. No terceiro ponto, o nosso olhar sai de nós, e sai do homem que pede, e agora vai para o Deus abençoador. O terceiro ponto, nunca, irmãos, duvide da bondade desse Deus. Olha o que o texto nos diz. Verso 9, a partir do verso 9. Depois de contar essa história, depois de ensinar os discípulos a orar, Jesus encerra dizendo o seguinte: por isso, por causa dessa história desse homem insistente, por isso eu digo a vocês, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe. Todo o que busca encontra. Todo aquele que bate vai ver a porta se abrindo. Ele traz essa garantia. E mais uma vez ele traz uma metáfora. Por quê? Verso 11. Qual de vós é o pai que, se o seu filho lhe pedir um pão, você vai dar uma pedra no lugar? Ou se o filho lhe pedir um peixe, você vai dar uma cobra no lugar? Qual é a resposta? Nenhum de nós vai fazer isso. As coisas que os meus filhos me pedem, eu tento conceder o pedido deles. Aí Jesus disse: se vocês são maus, se vocês são pecadores e já agem assim, Deus é muito superior a vocês. Em Deus não tem falhas, em Deus não há erros, Deus não tem um mau caráter. Deus sabe dar boas coisas aos seus filhos.
Deus é bondoso, Deus é gracioso, Deus não peca, Deus não muda, em Deus não há qualquer falha moral, Deus é perfeito, e quando Ele olha para alguém e decide responder uma oração, Ele faz isso por meio da sua graça, misericórdia e bondade, Ele sempre é assim. E aí Ele termina o raciocínio, atentem-se para isso, irmãos, verso 13, se vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o que há de melhor. O Pai vai nos dar o quê? No verso 13? O Pai Celestial dará o Espírito Santo para quem pedir. Meus irmãos, olha que parábola maravilhosa, que está nos ensinando sobre oração e encerra motivando-nos a orar, mas motivando-nos a esperar o melhor de Deus. Cada uma das coisas que afligem o nosso coração podem ser apresentadas ao Senhor. Cada um dos desejos que nós temos podem ser apresentados ao Senhor. Mas entenda uma coisa, o Pai quer te dar o melhor que Ele tem. E o melhor é o Espírito Santo de Deus. Ou seja, Deus está dizendo assim para a gente, meu filho, você pode me pedir qualquer coisa, mas a principal resposta que eu tenho para a sua oração sou eu mesmo. Eu sou suficiente para você. Eu sou a sua porção. Eu sou a sua herança. Eu sou tudo de que você necessita. É isso que o Pai quer que a gente entenda. O Pai quer e deseja, meus irmãos, que sejamos insistentes na oração. O Pai quer que sejamos ousados. E o Pai quer que a gente ore tanto, ore tanto, ore tanto. E como um teólogo diz, a gente deve orar, 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 até orar de verdade. E quanto mais tempo a gente passar na presença de Deus, a gente vai perceber que as coisas desse mundo não são tão grandes como a gente imaginava, e a gente vai entender que tudo de que a gente precisa é a presença dele mais latente em nós, é a presença dele mais real em nós, é a presença do Eterno nos mostrando que independente da maneira como está a nossa vida, Ele é Emanuel, um Deus presente, um Deus do nosso lado, um Deus que não nos abandona. Ele está nos dizendo, para toda oração que você me fizer, a minha melhor resposta é que eu tenho o Espírito Santo para você. Meus irmãos, se a gente entender isso, a nossa realidade muda. Porque a gente, quando ora, a gente está muito preocupado em respostas. E às vezes, Deus não tem respostas. Porque Deus está trabalhando em nós por meio daquela situação que a gente está apresentando a Ele. Às vezes nós oramos e nós queremos um alívio imediato de alguma aflição. A nossa mente quer alívio imediato. O Senhor quer santificação eterna. Então, às vezes, nós estamos desalinhados à vontade do Senhor. E o Senhor quer nos mostrar que o que Ele está fazendo em nós é produzir a imagem do seu Filho em nós. A obra de Deus é produzir Cristo em cada um de nós. E tem algumas coisas que nós apresentamos a Ele, pedindo que Ele nos livre, que é justamente o plano dEle para nós. Para fazer Cristo brilhar em nós. Para aparar arestas da nossa vida. Alguém certa feita disse, falando de um pastor, que um pastor é feito de estudo, é feito de oração, mas é feito de sofrimento também. O sofrimento é o megafone de Deus. Quando Deus quer falar bem alto para a gente escutar, Ele permite sofrimento na nossa existência. Do mesmo jeito que Ele permitiu Cristo Jesus sofrer. Se nós nos afirmamos como cristãos, e o Cristo sofreu, meus irmãos, talvez existam páginas de lágrimas nos esperando. Talvez
em toda a nossa biografia, alguns momentos sejam de dores. O Pai nunca prometeu uma jornada que é repleta de alegrias, mas Ele sempre prometeu a presença dEle em nós. E é disso que a gente precisa. Então, meu querido, eu não sei pelo que você tem orado, mas eu vim essa noite a essa igreja para te dizer, continue orando, continue insistindo, continue batendo na porta dos céus, entendendo que pela misericórdia de Deus essa porta vai se abrir. E essa porta, por muitas vezes, se abre para que a gente conheça mais do Espírito Santo. Então, eu não sei se o Senhor tem livramento, eu sei que o Senhor tem mais da graça do Espírito Santo para nós. Ô, irmãos, a gente só precisa disso. Isso é tudo para a gente. Com mais doses do Espírito Santo, a gente vai louvar de uma maneira mais desprendida, mais despreocupada, mais desinteressada. Louvar de uma maneira onde a gente coloca a nossa alma para fora. E talvez algum irmão nos pergunte, você estava cantando, louvando, adorando o Senhor com tanta vida, com tanto fervor, com tanta graça, você está esperando o que de Deus? E a gente responder, não estou esperando mais nada, eu já tenho tudo que eu preciso, eu já tenho a presença dEle. Irmãos, e é só isso que a gente precisa. Vai chegar um belo momento em que o Senhor Jesus vai nos chamar de volta para Ele. E nesse dia, a gente não vai carregar nada dessa terra lá para cima. A gente não vai carregar bem nenhum, objeto nenhum. Tudo fica aqui. A gente vai chegar na presença do Pai, apenas com as experiências que a gente viveu nele. Então, se eu pudesse te dar um conselho, eu te aconselharia a ser alguém mais insistente em oração, mas fazendo um ajuste no seu pedido. Peça o Espírito Santo. Peça a presença dEle. Peça para Ele te renovar. Peça para Ele te dar mais da sua graça. Peça para Ele te fazer um crente que ama a sua palavra. Peça para Ele te fazer alguém que não gosta de faltar cultos. Peça para Ele te fazer um amante de cultos de estudo. Peça para Ele te revelar os seus dons. Peça para Ele te dar a graça de evangelizar pessoas. Peça para Ele te dar sabedoria para compartilhar a palavra. Peça para Ele te orientar a ser um bom conselheiro bíblico e ajudar quem sofre. Peça para Ele te dar ousadia para você ir a hospitais e colocar a mão na cabeça de gente que está enferma e talvez não passe de mais um dia aqui nessa terra. Peça para o Senhor fazer de você um crente fiel enquanto você viver a sua vida aqui nesse lugar. Peça mais do Espírito Santo para que juntos, meus irmãos, impactemos esse lugar com a glória e a verdade de Deus. Façamos esses pedidos. Nos enchamos, meus irmãos, da presença gloriosa do Eterno. E sejamos insistentes na oração, pedindo mais e mais e mais de Deus. Meus irmãos, não deixe suas necessidades escondidas dEle. Se aproxime com intrepidez e entenda que Ele é bondoso. Feche seus olhos, quero orar por você. Pai maravilhoso, eis aqui a ICE Manancial. Eis aqui, meus queridos irmãos. Eis-nos aqui com esse texto diante de nós. E nós acreditamos nesse texto. Acreditamos que o Senhor quer escutar nossas necessidades. Acreditamos que o Senhor quer que nós oremos de forma insistente. E acreditamos na Tua bondade. Levanta aqui gente que acredita na oração. Gente que vai orar de forma insistente. Gente que vai buscar, Pai, desesperadamente a Tua presença. E gente que vai testemunhar das graças e bênçãos de estar diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando essa igreja. Deixem um abraço aqui para o pastor Daniel. E que o Senhor seja gracioso e bondoso com cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor